Imagine um mundo onde o ar congela a cada respiração, e temperaturas de 50 graus negativos são apenas um dia comum. O frio extremo não é apenas um clima, é um desafio de sobrevivência. Nestes reinos congelados, máquinas param de funcionar, combustíveis solidificam, e um simples descuido pode ser fatal. São territórios onde o sol desaparece por meses, criando noites que parecem intermináveis. Surpreendentemente, a vida persiste. Comunidades prosperam, animais desenvolvem adaptações surpreendentes, e paisagens se transformam em obras de arte congeladas. Das planícies geladas da América do Norte, às profundezas da Sibéria. Das altitudes extremas do Everest, ao isolamento glacial da Antártida, prepare-se para embarcar nesta jornada pelos lugares mais frios do planeta, e conhecer os verdadeiros mestres da resistência ao frio. Descubra como é possível não apenas sobreviver, mas viver onde o termômetro desafia os limites do habitável, com a incrível adaptabilidade da vida nos ambientes mais extremos da Terra. A terceira maior cidade dos Estados Unidos não recebeu o apelido de Cidade dos Ventos por acaso. Quando os ventos gelados do Ártico descem sobre esta metrópole à beira do lago Michigan, as condições climáticas podem se tornar verdadeiramente brutais. Embora as temperaturas não sejam tão extremas quanto em outros estados mais ao norte do país, é a combinação única de umidade, vento e frio que cria uma sensação térmica devastadora. Este efeito multiplicador transforma invernos já difíceis em experiências potencialmente perigosas. O inverno de 2019 demonstrou o poder impressionante do clima de Chicago. Durante o fenômeno conhecido como vórtice polar, a cidade registrou menos 30 graus, mas a sensação térmica chegou a assustadores menos 48 graus. Um fato surpreendente é que, durante esse evento extremo, Chicago estava mais fria que partes da Antártica, Alasca e até mesmo que algumas regiões equatoriais de Marte durante o dia marciano. O vórtice polar é um fenômeno que afeta especialmente esta região. Normalmente confinado ao Ártico, quando este sistema de baixa pressão se desestabiliza, massas de ar extremamente frio descem para latitudes mais baixas, criando ondas de frio intensas, embora relativamente curtas. Durante esses eventos, as atividades cotidianas precisam ser drasticamente adaptadas. Uma das características mais impressionantes do inverno em Chicago é o comportamento do lago Michigan. Esta vasta extensão de água, que margeia a cidade, frequentemente congela parcialmente durante o inverno rigoroso, criando paisagens surreais. A vida selvagem local desenvolveu estratégias fascinantes para sobreviver a estes invernos desafiadores. Os cervos de cauda branca se agrupam em pátios de inverno, áreas protegidas com menos neve onde podem conservar energia vital durante os meses mais frios. Já as raposas vermelhas crescem uma pelagem mais densa no inverno e, curiosamente, usam sua própria cauda como cobertor quando dormem enroladas na neve. Apesar das condições extremas, os 2,7 milhões de habitantes de Chicago desenvolveram uma cultura resiliente, onde a vida urbana continua mesmo durante os dias mais gelados, demonstrando a extraordinária capacidade humana de adaptação a ambientes desafiadores. Conhecido como o Estado do Norte Estrela. Embora muitos associem o frio extremo apenas a lugares remotos no Círculo Polar Ártico, Minnesota prova que não é preciso ir tão longe para sentir o poder do inverno. A temperatura média durante o inverno fica em torno de menos 10 graus, mas não se engane. Os termômetros frequentemente despencam para menos 30 graus ou até menos durante as ondas de frio. Em 1996, a cidade de Tower registrou a temperatura mais baixa da história do estado,
Impressionantes menos 51 graus. A geografia de Minnesota contribui para esse clima extremo. A posição continental do estado, longe de grandes massas de água, que poderiam moderar as temperaturas, deixa-o exposto às massas de ar ártico, que vêm diretamente do Canadá. Apesar do frio, a vida aqui é surpreendentemente vibrante. Os habitantes desenvolveram uma cultura própria para lidar com o inverno. As cidades são interligadas por skyways, passarelas fechadas que permitem caminhar por quilômetros sem enfrentar o frio. As casas são construídas com isolamento térmico reforçado e aquecimento central. A fauna local também é adaptada. O lobo cinzento, símbolo do estado, possui uma pelagem densa que o protege mesmo nas temperaturas mais baixas. Os alces, com suas pernas longas, conseguem caminhar facilmente sobre a neve profunda. E os castores constroem suas tocas à prova de frio, onde a temperatura interna se mantém acima de zero, mesmo quando o exterior está congelante. Localizado na região dos Grandes Lagos, Wisconsin tem um clima continental úmido, que combinado com as massas de ar polar do Canadá, cria condições para um inverno severo. A temperatura recorde do estado foi registrada em 1996, quando o termômetro marcou menos 48 graus, na cidade de Coldray. Durante os meses de inverno, não é incomum que as temperaturas fiquem abaixo de menos 20 graus por semanas. Um fenômeno interessante daqui é o efeito lago, quando o ar frio passa sobre as águas mais quentes do lago Michigan, absorvendo umidade e depois libera em forma de intensas nevascas nas áreas costeiras. A cidade de Harley, por exemplo, recebe em média mais de 3 metros de neve anualmente. Os habitantes de Wisconsin desenvolveram maneiras únicas de aproveitar o inverno. O estado é um paraíso para os apreciadores de esportes na neve. A fauna local é igualmente resiliente. O esquilo vermelho armazena alimentos durante o outono e permanece ativo mesmo nos dias mais frios. O tetraz de cauda afiada, uma ave nativa, desenvolve raquetes de neve naturais em suas patas, permitindo que caminhe sobre a neve sem afundar. Esta pequena nação báltica marca nossa entrada na Europa setentrional, onde o frio começa a se tornar mais severo. Com temperatura média de inverno em torno de menos 5 graus, o clima pode não parecer tão extremo quanto outros lugares em nossa lista. No entanto, a umidade do Mar Báltico combinada com ventos cortantes cria uma sensação térmica muito mais baixa. O recorde de temperatura mais baixa neste território foi de menos 43,5 graus, registrado em Jongev em 1940, um número impressionante para uma região relativamente moderada da Europa.
Uma característica notável do inverno nesta terra é a escuridão persistente. No auge da estação fria, os dias têm apenas 6 horas de luz, o que afeta profundamente o ritmo de vida local. Para compensar as condições adversas, os habitantes desenvolvem uma rica cultura de inverno, com saunas tradicionais, desempenhando um papel central na vida social. Tradicionalmente, após o calor intenso, os moradores mergulham em lagos congelados ou rolam na neve, uma prática que fortalece o sistema imunológico. O pântano congelado de Somar cria uma aparência chamada Quinta Estação, quando as inundações se solidificam, criando paisagens surreais, que só podem ser exploradas de esqui ou patins. Os lagos desta região, como o Lago Peipus, congelaram tão solidamente que se transformaram em estradas de gelo, ligando comunidades que no verão só se conectam por barco. A fauna local inclui o alce europeu, cuja pelagem é tão eficiente que pode dormir confortavelmente na neve. Os linces euroasiáticos, com suas patas largas que funcionam como raquetes de neve naturais, encontram vantagens durante o inverno, quando conseguem se mover mais facilmente que suas presas. Esta terra de florestas e lagos possui mais de 1.500 ilhas, e durante invernos particularmente rigorosos, é possível dirigir sobre o mar congelado para visitá-las, seguindo estradas de gelo, oficialmente marcadas e mantidas pelo governo. O país do Grande Céu nos leva um passo mais perto dos frios extremos. Localizado na fronteira com o Canadá, e com grande parte de seu território em altitudes elevadas, este estado montanhoso experimenta alguns dos invernos mais severos dos Estados Unidos continental. A temperatura mais baixa já registrada foi de menos 57 graus em Rogers Pass em 1954, uma das mais frias já documentadas nos 48 estados contíguos do país. O que torna esta região especialmente desafiadora é a rápida mudança de temperatura. É possível experimentar variações de mais de 30 graus em poucas horas devido aos ventos Chinook. Estes ventos quentes e secos podem provocar um aumento repentino de temperatura. Embora possam trazer alívio temporário do frio, essas mudanças bruscas são estressantes tanto para humanos quanto para a fauna local. Este território setentrional abriga o Parque Nacional Glacier, onde as temperaturas médias de inverno ficam bem abaixo de zero. O parque recebe mais de 10 metros de neve anualmente em algumas áreas, tornando-o um dos lugares mais nevados dos Estados Unidos. A vida selvagem nestas terras fronteiriças é diversificada e extremamente resistente. Os bisões do Parque Nacional de Yellowstone, que se estende até a parte ocidental do estado, desenvolveram uma pelagem tão eficiente que a neve que cai em suas costas nem derrete, pois quase nenhum calor corporal escapa. Os lobos caçam em alcateia durante o inverno, quando suas presas estão mais vulneráveis na neve profunda. Os habitantes desta região inóspita, incluindo comunidades nativas americanas como os Blackfeet, desenvolveram técnicas de sobrevivência impressionantes ao longo de gerações.
Historicamente, utilizavam pele de bisão para se aquecer, um material tão eficiente que continuou sendo usado mesmo após a chegada de produtos industrializados. Um fato curioso sobre este canto gelado da América: na tribo indígena de Fort Belknap, existe uma tradição antiga de prever o inverno observando a espessura das cascas das cebolas e a altura dos ninhos de vespa, métodos que muitos locais juram ser mais precisos que as previsões meteorológicas modernas. Esta ilha nórdica é conhecida como uma terra de contrastes, onde o gelo encontra o fogo. Apesar de seu apelido sugerir temperaturas extremamente baixas, esta nação insular beneficia-se da corrente do Golfo, que modera seu clima considerando sua latitude setentrional. As temperaturas médias de inverno na capital, Reykjavik, oscilam em torno de 0 grau, raramente caindo abaixo de -10 graus. No entanto, no interior deste reino vulcânico, longe da influência oceânica, as temperaturas podem atingir -30 graus, especialmente nas terras altas. O recorde histórico é de -38 graus, registrado em Grimstad em 1918. O que torna o clima desta terra geotérmica verdadeiramente desafiador não são as temperaturas extremas, mas a instabilidade climática. Tempestades violentas podem surgir repentinamente, com ventos que ultrapassam 200 km por hora, transformando um dia relativamente ameno em uma situação de risco. A combinação de vulcanismo ativo e glaciares cria fenômenos únicos neste país do Atlântico Norte. Jökulsárlón, uma lagoa glacial, está repleta de icebergs que se desprendem de uma geleira próxima, criando um espetáculo azul turquesa contra o céu escuro de inverno. As auroras boreais dançam frequentemente nos céus noturnos desta terra de fogo e gelo, visíveis aproximadamente de setembro a abril. Esta nação insular desenvolveu uma forma sustentável de lidar com o frio, utilizando sua abundante energia geotérmica. Cerca de 90% das casas são aquecidas com água quente geotérmica, e algumas ruas em sua capital têm sistemas de aquecimento subterrâneo para evitar o acúmulo de gelo. A fauna do país é limitada devido ao isolamento da ilha, mas bem adaptada. O cavalo islandês desenvolveu uma pelagem dupla que o permite permanecer ao ar livre durante todo o inverno. A raposa do Ártico, único mamífero terrestre nativo, muda sua pelagem para branco durante o inverno e pode suportar temperaturas de até -50 graus. Um destaque importante da Islândia é a tradição de nadar em piscinas externas aquecidas geotermicamente mesmo durante nevascas intensas, criando a estranha experiência de estar com o corpo na água quente enquanto flocos de neve caem sobre sua cabeça. Esta terra nórdica é um lugar onde o frio não é apenas um fenômeno meteorológico, mas parte integrante da identidade cultural.
Embora a região meridional tenha invernos relativamente moderados, o extremo norte, especialmente na Lapônia sueca, experimenta condições verdadeiramente árticas. Em Kiruna, a cidade mais setentrional do país, o Sol não nasce por aproximadamente 3 semanas durante o inverno polar, um fenômeno conhecido como Caamos. As temperaturas médias de janeiro ficam em torno de -15 graus, mas podem facilmente cair para -40 graus durante ondas de frio. O recorde nacional é de -52,6 graus, registrado em Volgatchalma em 1966. Este território gelado é o lar do famoso Hotel de Gelo, localizado em Jukkasjärvi. Reconstruído anualmente com gelo do rio Torne. Este hotel temporário mantém uma temperatura interna de -5 a -8 graus, e os hóspedes dormem em sacos de dormir térmicos sobre camas feitas de gelo. O norte desta península é território tradicional do povo Sami, que há milênios desenvolveu técnicas para prosperar no frio extremo. Eles praticam a criação de renas, animais perfeitamente adaptados ao clima ártico com cascos largos para caminhar sobre a neve e a capacidade de encontrar líquenes sob camadas de neve. Além das renas, o país também abriga alces. Lobos, glutões e linces. Todos adaptados ao inverno rigoroso. O glutão, em particular, é chamado de curso fantasma e pode atravessar longas distâncias em busca de alimento no inverno, quando outros predadores lutam para sobreviver. Um fato curioso sobre esta terra do norte é que existe um fenômeno chamado Alca, quando a temperatura oscila em torno de 0 grau, criando camadas invisíveis de gelo sob a neve. Em dias particularmente traiçoeiros, os serviços de emergência relatam centenas de fraturas ósseas relacionadas a quedas em uma única cidade. Um país onde o inverno não é apenas uma estação, mas quase um modo de vida. Cerca de 1/3 do seu território está localizada acima do Círculo Polar Ártico, resultando em invernos longos, escuros e extremamente frios. No extremo norte, especificamente na Lapônia, o Sol permanece abaixo do horizonte por até 51 dias consecutivos durante o Caamos, conhecido como noite polar. Em Rovaniemi, a casa oficial do Papai Noel, as temperaturas médias de janeiro ficam em torno de -14 graus, mas frequentemente descem para -30 graus ou menos. O recorde nacional é de -51,5 graus, registrado em Kitila em 1999. O que torna esta terra dos 1000 lagos notável é como seus habitantes transformaram o frio em um recurso, não um obstáculo.
A cultura sauna finlandesa faz parte da Unesco e conta com aproximadamente 3,3 milhões de saunas para uma população de 5,5 milhões. Praticamente uma sauna por família. Os lagos que cobrem cerca de 10% do território nacional congelam solidamente durante o inverno, transformando-se em rodovias naturais e arenas para esportes como patinação, pesca no gelo e até corridas de carros. O Mar Báltico também congela parcialmente, permitindo viagens entre ilhas costeiras sobre o gelo. O sistema educacional deste país escandinavo adaptou-se ao clima extremo de maneiras inovadoras. Mesmo com temperaturas de menos 20 graus, as crianças têm recreio ao ar livre, acreditando-se que o ar fresco melhora a concentração e o bem-estar. As escolas só fecham em condições excepcionalmente severas, abaixo de menos 35 graus. O Wolverine, conhecido como glutão, pode detectar carcaças sob 1 metro de neve, uma adaptação crucial para sobreviver quando a caça é escassa. Um ponto de interesse é a atividade cotidiana de nadar em águas geladas. Os apreciadores pulam em buracos cortados no gelo do mar ou de um lago para nadar. A temperatura da água é de aproximadamente 0 grau, e muitos nadadores afirmam que a experiência não é apenas revigorante, mas viciante. Esta nação asiática continental experimenta um dos climas mais extremos do planeta. Conhecida por ter o inverno mais frio, para uma capital nacional. Com Ulaanbaatar, regularmente registrando temperaturas abaixo de menos 30 graus durante a estação. A geografia desta terra isolada contribui para esse clima severo. O território é dominado pelo Planalto, com uma altitude média de 1.580 metros, e por estar localizado no centro do continente, sem acesso ao mar, não recebe a ação reguladora dos oceanos, que normalmente suaviza as temperaturas extremas. As temperaturas médias de janeiro em Ulaanbaatar ficam em torno de menos 25 graus, mas podem facilmente cair para menos 40 graus. O recorde nacional é de menos 55,3 graus, registrado em Zunguvi em 1976. O que torna esta região fascinante é como sua população tradicional, os nômades, desenvolveu um modo de vida perfeitamente adaptado a essas condições extremas. Aproximadamente 30% dos habitantes ainda vivem como nômades, movendo-se sazonalmente com seus rebanhos e habitando em gers, também conhecidos como yurts. São tendas circulares feitas de feltro que podem ser aquecidas a temperaturas confortáveis mesmo estando menos 40 graus do lado de fora. O cavalo mongol é uma raça resistente que pode sobreviver alimentando-se apenas de grama sob a neve, usando seus cascos para escavar. Permanecem ao ar livre durante todo o inverno sem abrigo, com temperaturas que matariam a maioria das outras raças.
Outro animal emblemático é o camelo bactriano, nativo das regiões desérticas deste vasto território. Ao contrário da crença popular, suas duas corcovas não armazenam água, e sim gordura, que serve como isolamento e reserva de energia durante o inverno rigoroso, quando a alimentação é escassa. Esta nação das estepes também enfrenta um fenômeno climático extremo chamado Dzud. Um inverno catastroficamente severo que pode matar milhões de animais de pastoreio. Um Dzud típico ocorre quando o verão seco impede que os animais acumulem gordura suficiente, seguido por um inverno excepcionalmente frio ou nevado. Uma curiosidade interessante é que os nativos deste antigo império têm mais de 40 palavras para descrever diferentes tipos de neve e gelo. Por exemplo, Sastarkag refere-se especificamente a pequenos cristais de gelo que caem do céu em dias extremamente frios, brilhando como diamantes sob o sol. Esta vasta nação centro-asiática é o nono maior país do mundo em área e abrange várias zonas climáticas. É conhecida por seus invernos particularmente severos, especialmente nas regiões norte e central. O fato de ser uma terra sem litoral, longe de qualquer influência oceânica moderadora, contribui para seu clima continental extremo. A capital Astana, recentemente renomeada para Nur-Sultan, é frequentemente citada como a segunda capital nacional mais fria do mundo, atrás apenas de Ulaanbaatar. As temperaturas médias de janeiro ficam em torno de menos 15 graus, mas períodos de menos 30 a menos 40 graus são comuns nessa época. O recorde nacional de temperatura mais baixa é de menos 57 graus, registrado em Atazar em 1893. Um fenômeno notável é o vento Buran, uma tempestade de neve feroz que pode durar dias. Com ventos superiores a 100 km por hora, que reduzem a visibilidade a quase zero. Estas tempestades são tão intensas que, historicamente, podiam matar rebanhos inteiros e isolar vilarejos por semanas. Apesar dessas condições extremas, este território abriga uma biodiversidade surpreendente. O saiga, um antílope criticamente ameaçado, possui uma adaptação nasal única, com suas narinas grandes e flexíveis, que aquecem o ar frio antes que ele chegue aos pulmões, permitindo que esses animais pastorem mesmo em temperaturas extremamente baixas. Os lobos nativos desta região desenvolveram pelagens excepcionalmente grossas e técnicas de caça colaborativa que lhes permitem sobreviver quando muitos herbívoros migram ou se tornam escassos. As águias reais, utilizadas tradicionalmente pelos caçadores cazaques, têm plumagem especialmente densa e podem detectar presas sob a neve. Os povos nômades desta região desenvolveram o kumis, uma bebida fermentada de leite de égua, que fornece nutrientes essenciais durante os meses de inverno, quando frutas e vegetais frescos são escassos.
As tradicionais casas móveis, chamadas yurts, são projetadas para resistir a ventos de até 150 km por hora. E quando adequadamente isoladas, podem manter temperaturas interiores confortáveis mesmo durante as piores tempestades. O Lago Balcas, um dos maiores lagos do país, tem um fenômeno único. Metade do lago contém água doce e metade contém água salgada, com as duas partes raramente se misturando. Durante o inverno, a parte de água doce congela semanas antes da parte salgada, criando uma linha divisória visível a olho nu. Localizada no sul da província de Quebec, destaca-se como uma cidade severamente afetada pelo inverno rigoroso. Com temperaturas que geralmente variam de -15 a -25 graus, com a sensação térmica ainda mais baixa, devido aos ventos cortantes. Não é incomum enfrentar tempestades de neve que depositam mais de 40 centímetros em poucas horas. A temperatura mais baixa já registrada foi de -37,8 graus em janeiro de 1957, somado o vento gelado, fez a sensação térmica se aproximar de -45 graus. O que torna esse lugar fascinante é como a vida continua normalmente apesar do frio extremo. O transporte público funciona normalmente, as escolas fecham apenas em condições extremas, e os habitantes desenvolveram uma cultura adaptada à estação. Um exemplo notável é a maior cidade subterrânea do mundo, que Montreal abriga, com mais de 32 quilômetros de túneis conectando estações de metrô, shopping centers e edifícios. Este sistema permite que as pessoas se desloquem, trabalhem e façam compras sem enfrentar as temperaturas negativas da superfície. A engenharia local é projetada especificamente para o frio, como casas com isolamento ultra-eficiente, sistemas de aquecimento robustos e veículos equipados com aquecedores de motor, que mantêm o carro pronto para partir mesmo após horas estacionadas em temperaturas negativas. Aqui, o inverno não é apenas tolerado, e sim celebrado. A cidade promove diversos festivais, como esculturas de gelo gigantes, corridas de trenó e banhos de neve, fazem parte da rica tradição cultural que transforma o desafio climático em motivo de celebração coletiva. Curiosamente, a cidade também experimenta verões surpreendentemente quentes, com temperaturas que podem ultrapassar os 30 graus, criando um dos maiores contrastes sazonais de temperatura em qualquer grande centro urbano da América do Norte. Avançando para o norte do Canadá, Nunavik, região que compreende o terço setentrional da província de Quebec, nos apresenta um mundo onde o frio deixa de ser apenas uma estação, para se tornar um modo de vida constante.
Em comunidades como Cujua, a maior vila da região com apenas 2.800 habitantes, as temperaturas médias de inverno ficam entre -25 e -35 graus, mas frequentemente despencam abaixo de -40 graus. O recorde histórico foi registrado em fevereiro de 1979, quando as taxas marcaram impressionantes 52 graus negativos em Cujua, uma das temperaturas mais baixas já documentadas na América do Norte habitada. O sol praticamente desaparece durante os meses de inverno, oferecendo apenas algumas horas de luz por dia. A população, predominantemente inuit, preserva conhecimentos ancestrais que permitiram a sobrevivência neste ambiente por milênios. A caça tradicional de focas, caribu e pesca no gelo continua não sendo apenas uma prática cultural, mas uma necessidade alimentar em regiões onde produtos frescos são extremamente caros devido ao custo de transporte. Apesar do frio extremo, a região sofre com os efeitos das mudanças climáticas de forma acelerada. O permafrost, solo permanentemente congelado, está derretendo, causando instabilidade em construções e infraestrutura. Estradas de gelo que conectam comunidades isoladas estão se tornando perigosamente finas, encurtando a temporada de transporte vital. Os moradores locais possuem uma relação única com o frio. As crianças brincam ao ar livre em temperaturas que fariam visitantes do sul recuarem do frio extremo. As casas modernas são construídas elevadas do solo, para evitar que o calor derreta, criando um visual distinto nas comunidades do norte. Uma tradição local é a construção de kulik, lâmpadas tradicionais, inuit, feitas de pedra estiartita que queimam óleo de foca, proporcionando tanto calor quanto luz durante os longos períodos de escuridão que podem durar até 20 horas diárias no auge do inverno. Conhecida como a capital mundial dos ursos polares, situada na província de Manitoba, representa um dos pontos onde a civilização humana e a natureza ártica se encontram de forma mais dramática. Com temperatura média anual de -5 graus, e mínimas de inverno que regularmente atingem -40 graus, esta pequena comunidade de aproximadamente 900 habitantes, vive em uma das fronteiras mais hostis do planeta. O fator de resfriamento pelo vento, frequentemente leva a sensação térmica para abaixo de -60 graus. O que torna esse lugar único é sua localização na rota migratória dos ursos polares. A cada outono, cerca de 1.000 ursos polares passam pela região enquanto esperam o congelamento da Baía de Hudson para caçar focas. Durante este período, os moradores locais vivem uma realidade surreal. Deixar portas de carros destrancadas é uma regra não escrita, não por confiança nos vizinhos, mas para oferecer refúgio a qualquer pessoa que precise escapar rapidamente de um urso. A cidade mantém uma prisão de ursos polares, onde animais problemáticos são mantidos temporariamente até poderem ser transportados para áreas remotas. Helicópteros patrulham constantemente a região durante a temporada de migração, e sirenes especiais alertam quando um urso é avistado dentro dos limites da cidade. Além dos desafios com a fauna local, também enfrenta o isolamento extremo. Não existem estradas conectando a cidade ao resto do Canadá.
O acesso é feito apenas por trem ou avião. Os moradores locais também testemunham alguns dos fenômenos mais impressionantes da natureza. As auroras boreais são tão intensas e frequentes que a região é considerada um dos melhores lugares do mundo para observá-las. No verão, é possível avistar mais de 3.000 belugas que migram para os estuários próximos, um contraste impressionante com o ambiente hostil de inverno. No extremo norte da América, chegamos ao estado mais setentrional e maior dos Estados Unidos. Ocupando a extremidade noroeste do continente, esta vasta região possui uma geografia diversa que cria várias zonas climáticas, mas grande parte de seu território experimenta alguns dos invernos mais severos do planeta. Fairbanks, a segunda maior cidade desta terra gelada, tem uma temperatura média de janeiro de menos 23 graus, mas períodos de menos 40 graus são comuns. O recorde desta fronteira final é de menos 62 graus, registrado em Prospect Creek em 1971. A Vila de Berro, agora oficialmente Utqiagvik, o assentamento mais setentrional do país, experimenta 67 dias consecutivos de escuridão durante o inverno polar. O frio extremo levou a adaptações urbanas únicas neste território ártico. Muitas casas são construídas sobre estacas para evitar o derretimento do permafrost com o calor do edifício. A infraestrutura deve ser projetada para suportar variações extremas de temperatura. Em algumas áreas deste gigante setentrional, a diferença entre o inverno e o verão pode ultrapassar 80 graus. Esta região selvagem é cenário da famosa corrida de trens puxados por cães, Iditarod, uma jornada de aproximadamente 1.600 quilômetros que comemora o histórico Percurso do Soro de 1925, quando os trens transportaram antitoxina diftérica para Nome durante uma epidemia. Os condutores e seus cães enfrentam temperaturas, que podem chegar a menos 50 graus, e ventos que criam temperaturas térmicas ainda mais baixas nas vastas áreas brancas. A fauna deste último refúgio inclui alguns dos mestres da sobrevivência no frio. O corvo comum permanece ativo mesmo em temperaturas mais baixas, utilizando comportamentos sociais complexos para encontrar comida. O glutão pode percorrer centenas de quilômetros sobre a neve profunda em busca de alimento. O urso polar, o maior carnívoro terrestre, tem uma camada de gordura de até 11 centímetros e pelos que são ocos, fornece isolamento excepcional nesta terra de extremos.
Os povos nativos desta fronteira norte, como os Inupiaq, Yupik e Athabascan, desenvolveram técnicas sofisticadas para a caça no gelo e a construção de abrigos. Suas roupas tradicionais, feitas de peles de caribu e foca, continuam sendo referência em isolamento térmico, superando muitos materiais sintéticos modernos em eficiência neste reino do gelo. Esta metrópole setentrional é conhecida como a Cidade de Diamantes, devido à rica indústria de mineração da região, mas poderia facilmente ser chamada de a capital do frio extremo. Com uma população de aproximadamente 20 mil habitantes, constitui um dos maiores centros urbanos do extremo norte canadense. As temperaturas médias de janeiro ficam em torno de menos 30 graus, mas períodos de menos 40 a menos 45 graus são comuns, com o recorde histórico chegando a menos 51 graus. O que torna a vida dos habitantes particularmente desafiadora é uma combinação de frio intenso com escuridão prolongada. Durante o solstício de inverno, esta comunidade recebe menos de 5 horas de luz solar, criando uma característica conhecida como depressão do inverno ártico que afeta muitos moradores. A infraestrutura da cidade é um testemunho da engenhosidade humana contra o frio extremo. Os carros são equipados com aquecedores de bloco do motor, que permaneceram conectados à eletricidade durante a noite. Do contrário, os motores simplesmente não ligariam pela manhã. Curiosamente, muitos veículos nunca são completamente desligados durante os períodos mais frios, permanecendo em marcha lenta por horas quando estacionados. Os edifícios deste núcleo ártico possuem sistema de proteção contra congelamento, que circula água constantemente para evitar que os canos congelados explodam. As casas são construídas com paredes extremamente grossas, oferecendo isolamento muito superior a regiões mais temperadas. Uma particularidade surpreendente deste enclave nórdico é sua estrada de gelo temporária de 400 km construída sobre lagos congelados, que existem apenas por 8 a 10 semanas por ano. Esta estrada de gelo é uma das mais longas do mundo para transporte pesado, e é vital para abastecer minas de diamantes remotas e comunidades isoladas. A fauna adaptada neste refúgio boreal impressiona pela resistência. O ptarmigan, uma ave que muda sua plumagem para branco no inverno. Os lobos árticos, que desenvolveram pés mais largos para caminhar na neve profunda. E os robustos bois almiscarados, cujo pelo denso possui fibras que isolam 8 vezes mais que a lã comum, permitindo sua sobrevivência em temperaturas abaixo de menos 70 graus. As raposas árticas e lebres da neve completam o espetáculo da vida selvagem, que encontrou formas surpreendentes de prosperar neste ambiente de extremos. Esse território, particularmente as regiões de Dawson Sea e Snag, representa um dos extremos absolutos de frio em áreas habitadas no mundo. Foi na pequena comunidade em Snag que se registrou a temperatura mais baixa da América do Norte, menos 63 graus em fevereiro de 1947.
Dawson City foi o epicentro da corrida do ouro do Klondike, e hoje abriga cerca de 1.400 residentes que enfrentam um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Temperaturas médias de janeiro ficam em torno de menos 26 graus, mas períodos de menos 40 a menos 50 graus não são incomuns. O que torna este lugar particularmente notável é como a história da corrida do ouro se entrelaça com a realidade do frio extremo. Durante o auge da febre do ouro no final do século XIX, milhares de prospectores despreparados chegaram apenas para descobrir que o verdadeiro desafio não era encontrar ouro, mas sobreviver ao inverno. O rio Yukon que atravessa a cidade congela tão profundamente que durante décadas servia como estrada de inverno. Ainda hoje, a comunidade celebra o Yukon Quest, uma brutal corrida de trenós puxados por cães que percorre 1.600 quilômetros até o Alasca. O permafrost na região é tão profundo que durante a construção de edifícios, frequentemente são encontrados restos perfeitamente preservados de animais da Era do Gelo, incluindo mamutes e bisões da estepe, que ficaram congelados por dezenas de milhares de anos. A fauna local desenvolveu adaptações extraordinárias para sobreviver neste ambiente hostil. O caribu do Yukon possui pelos ocos que funcionam como isolantes naturais, retendo o calor corporal mesmo nas temperaturas mais extremas. O glutão tem uma pelagem que resiste à formação de gelo, permitindo que ele permaneça ativo quando outros predadores se recolhem. O lince do Canadá, com suas patas largas e peludas, caminha sobre a neve como se usasse raquetes naturais. Enquanto o alce americano, apesar de seu grande porte, encontra alimentos cavando profundamente na neve com seus cascos adaptados. Chegamos à maior ilha do mundo, um território autônomo do Reino da Dinamarca. Com aproximadamente 80% de sua superfície coberta por uma camada de gelo permanente, esta terra ártica representa um dos ambientes mais desafiadores para a vida humana. A estação Summit Camp, localizada no ponto mais alto da camada de gelo deste território a 3.200 metros de altitude, registra temperaturas médias anuais de menos 31 graus. Durante o inverno, as temperaturas nesta região podem cair facilmente para menos 60 graus. O recorde histórico de temperatura mais baixa é de menos 66 graus, registrado na estação North Ice em 1954. A vida humana está confinada principalmente à estreita faixa costeira livre de gelo. Na capital Nuuk, as temperaturas médias de janeiro ficam em torno de menos 8 graus, moderadas em comparação com o interior, graças à influência marítima. No entanto, mesmo nas áreas costeiras deste imenso território polar, tempestades violentas chamadas Pitera podem trazer ventos de mais de 200 km por hora e temperaturas de menos 30 graus. O que torna esta ilha fascinante é o contraste entre a moderna adaptação tecnológica e as tradicionais práticas inuit. Os moradores usam tanto motos de neve,
quanto trenós puxados por cães, computadores via satélite e técnicas milenares de caça no gelo. Em muitas comunidades deste reino ártico, a caça de subsistência ainda é crucial para a sobrevivência, com a foca fornecendo carne, gordura para iluminação e aquecimento, e pele para roupas. O boi almiscarado possui uma pelagem com fibras que podem ter até 60 centímetros de comprimento, criando um isolamento tão eficiente que os animais não apresentam tremores mesmo com temperaturas de menos 40 graus. O urso polar é um habitante emblemático desta nação gelada, com adaptações incríveis para o frio extremo. Além de sua pelagem e gordura isolantes, o urso tem pele preta sob o pelo branco, que absorve o calor do sol, e patas grandes que distribuem seu peso ao andar sobre gelo fino. No verão, o sol permanece visível 24 horas por dia neste território ártico, um fenômeno conhecido como sol da meia-noite, quando o astro traça um círculo completo no horizonte sem nunca se pôr. O oposto ocorre no inverno em regiões acima do Círculo Polar Ártico, onde a noite polar provoca escuridão total por períodos que variam de algumas semanas nas áreas mais ao sul até 4 meses consecutivos nos extremos setentrionais da ilha, quando o sol permanece completamente abaixo do horizonte. Um arquipélago norueguês, localizado a meio caminho entre a Noruega continental e o Polo Norte, sendo um dos lugares habitados permanentemente mais setentrionais do mundo. Este território ártico experimenta uma noite polar que dura mais de 100 dias, de novembro a fevereiro, quando o sol nunca aparece acima do horizonte. As temperaturas médias de inverno em Longyearbyen, o principal assentamento, ficam em torno de menos 15 a menos 20 graus, podendo cair para menos 40 graus durante as ondas de frio. O recorde histórico é de menos 46,3 graus, registrado em março de 1986. O que torna este remoto refúgio único são as adaptações legais e culturais necessárias para a vida no Ártico. Por lei, é obrigatório carregar uma arma fora dos assentamentos devido ao perigo representado pelos ursos polares, que superam em número os humanos nesta região. Cerca de 3.000 ursos para 2.500 habitantes. Outra característica em comum é ilegal morrer em Svalbard. Devido ao permafrost, os corpos não se decompõem no cemitério local, e desde a descoberta de que cadáveres da pandemia de gripe espanhola de 1918 ainda contêm o vírus intacto, as autoridades determinaram que pessoas gravemente doentes devem ser transportadas para o continente. Este posto avançado no extremo norte abriga o Banco Global de Sementes, muitas vezes chamado de cofre do juízo final, aproveitando o permafrost natural para armazenar sementes de todo o mundo. O frio constante oferece refrigeração natural,
crucial para a preservação a longo prazo. A fauna local é limitada. O urso polar reina supremo neste território gelado, com adaptações que incluem uma camada de gordura de 10 centímetros e pelos que são ocos, atuando como isolantes térmicos. A rena desta região ártica é uma subespécie menor, com pernas mais curtas e uma pelagem excepcionalmente densa, que lhe permite sobreviver com temperaturas de até menos 40 graus. Um ponto de interesse deste assentamento é que todas as casas são construídas sobre estacas, pois o calor de um edifício em contato direto com o solo poderia derreter a camada de gelo, fazendo com que a estrutura afundasse. No extremo norte do mundo, encontramos o assentamento permanentemente habitado mais setentrional do planeta, localizado a apenas 817 quilômetros do Polo Norte. Com uma população que varia entre 65 e 200 pessoas, este posto avançado representa o limite absoluto da habitação humana. As temperaturas neste remoto assentamento canadense desafiam a compreensão. A média anual é de menos 18 graus, com mínimas de inverno frequentemente abaixo de menos 50 graus. O recorde oficial é de menos 63 graus, mas relatos não oficiais sugerem temperaturas ainda mais baixas. O fator de resfriamento pelo vento pode fazer a sensação térmica chegar a menos 70 graus. O que torna este enclave ártico verdadeiramente único, não é apenas o frio extremo, mas a escuridão total. De meados de outubro a final de fevereiro, o Sol não nasce, um fenômeno conhecido como noite polar, que dura quase 5 meses. Durante este período, a luz do dia é substituída apenas pelo brilho das estrelas, da lua e das auroras boreais. Não existem povos indígenas nativos nesta região, pois o ambiente é demasiado hostil mesmo para culturas adaptadas ao Ártico. A base foi estabelecida durante a Guerra Fria como estação de inteligência de sinais, e continua operando como importante centro de pesquisa atmosférica e geofísica. A vida neste extremo confim é marcada por protocolos de segurança extremos. Ninguém pode sair desacompanhado, e todos devem levar rádios e armas devido à presença de ursos polares. O equipamento de proteção contra o frio é tão especializado que inclui máscaras faciais completas. A exposição de pele por apenas alguns minutos pode resultar em congelamento grave. A logística para manter este assentamento funcionando é extraordinária. Todo o suprimento deve ser transportado por via aérea, com a pista de pouso sendo mantida operacional mesmo nas condições mais extremas. O custo de manter uma pessoa neste ponto extremo é estimado em mais de $50 mil por mês. Um fato fascinante é que, devido à curvatura da Terra e efeitos atmosféricos extremos, ocorrem miragens árticas conhecidas como Fata Morgana, onde é possível visualizar objetos que estão fisicamente além do horizonte, um fenômeno que muitos exploradores polares históricos relataram como terras fantasmas. É o ponto mais alto da Terra, a 8.848 metros acima do nível do mar. Embora tecnicamente não seja uma região habitada permanentemente, esta colossal montanha e o sistema montanhoso do Himalaia representam um tipo diferente de frio extremo causado pela altitude, não pela latitude. No cume desta gigante rochosa, a temperatura média anual é de aproximadamente menos 36 graus, podendo cair para menos 60 graus durante o inverno. O que torna o frio particularmente perigoso é sua combinação com outros fatores extremos: pressão atmosférica reduzida, ventos ferozes que podem ultrapassar 200 km por hora, e o chamado ar seco de altitude que causa desidratação severa.
A região acima de 8.000 metros é conhecida como Zona da Morte, onde o corpo humano não pode aclimatar-se permanentemente. Mesmo com equipamentos modernos e oxigênio suplementar, os alpinistas geralmente podem permanecer nesta zona por apenas 16 a 20 horas, antes que a deterioração física se torne crítica. Sem oxigênio suplementar, esse tempo reduz-se drasticamente. Surpreendentemente, mesmo nesse ambiente hostil, algumas formas de vida conseguem sobreviver. Pesquisadores encontraram bactérias extremófilas vivendo no solo a 8.200 metros de altitude. Nos níveis mais baixos desta majestosa elevação, o Parque Nacional de Sagarmatha abriga uma biodiversidade impressionante adaptada ao frio de altitude. O leopardo das neves, um dos felinos mais elusivos do mundo, possui uma pelagem excepcional com pelos de até 12 centímetros de comprimento e uma cauda longa e peluda que pode envolver seu corpo como um cachecol durante o sono. O carneiro azul do Himalaia desenvolveu um sistema respiratório eficiente para extrair oxigênio do ar rarefeito, e patas com almofadas emborrachadas, que proporcionam aderência em terrenos íngremes e gelados. As populações humanas locais, principalmente Sherpas do lado nepalês e tibetanos do lado chinês, desenvolveram adaptações genéticas ao longo de milênios. Seus corpos produzem mais óxido nítrico, um vasodilatador que aumenta o fluxo sanguíneo, e tem uma concentração maior de hemoglobina para transportar oxigênio eficientemente em altitudes elevadas. Um fato curioso é que a água ferve a aproximadamente 70 graus, nesta elevação extrema devido à baixa pressão atmosférica, tornando impossível cozinhar adequadamente muitos alimentos. Os alpinistas dependem de fogões de alta pressão especialmente projetados para superar esse problema. Além disso, há mais de 200 corpos de alpinistas que permanecem preservados no gelo desta imponente montanha, alguns dos quais servem como marcos macabros nas rotas de escalada. Esta pequena cidade na República de Sakha, no nordeste da Sibéria, é parte do chamado Polo do Frio do Hemisfério Norte, onde se registram algumas das temperaturas mais baixas fora da Antártica. Este remoto assentamento siberiano tem o recorde da maior amplitude térmica do mundo, com temperaturas que variam de menos 67,8 graus no inverno a 37,3 graus no verão, uma amplitude impressionante de 105 graus. A temperatura média de janeiro neste enclave polar é de menos 45,4 graus, e períodos de menos 50 graus são comuns durante o inverno. O recorde oficial de temperatura mais baixa é de menos 67,8 graus, registrado em 1892, e disputa o título de lugar habitado permanentemente mais frio do hemisfério norte. O que torna este extremo oposto avançado fascinante é como a vida humana adaptou-se a essas condições extremas. As casas são construídas com paredes triplas, com espaço para isolamento entre elas. As fundações são elevadas para evitar derreter o permafrost, e muitas estruturas têm portas duplas, formando uma câmara intermediária que ajuda a conservar o calor interno. A vida cotidiana nesta localidade é profundamente afetada pelo frio. Os veículos nunca são desligados durante o inverno, e as escolas só fecham quando a temperatura cai abaixo de menos 52 graus. A fauna local desenvolveu adaptações notáveis. O cavalo de Yakut, uma raça nativa, possui uma pelagem de inverno com pelos de até 10 centímetros de comprimento, e pode encontrar comida escavando a neve com seus cascos. Em condições extremas, esses cavalos podem reduzir seu metabolismo, entrando em um estado de hibernação parcial em pé. O reno selvagem da Sibéria,
Possui narinas que pré-aquecem o ar antes que ele chegue aos pulmões, e um sistema circulatório especial nas pernas que funciona como um trocador de calor contra a corrente. O sangue arterial quente desce próximo às veias, pré-aquecendo o sangue venoso frio que retorna das extremidades, minimizando a perda de calor. Esta pequena vila na República de Sakha, no nordeste da Sibéria, frequentemente disputa com Verkhoyansk o título de lugar habitado permanentemente mais frio do planeta, representando o ápice do frio extremo, onde a vida humana mantém presença contínua. O nome Oymyakon deriva da língua Iven e significa água que nunca congela, uma referência irônica a uma fonte termal próxima, que apesar do frio circundante, permanece líquida devido à atividade geotérmica. A temperatura média de janeiro neste assentamento polar é de -50 graus, e o recorde oficial é de -67,7 graus, registrado em 1933. Temperaturas abaixo de -60 graus são registrados quase todos os invernos neste extremo siberiano. A vida nesta comunidade setentrional é definida por adaptações extremas. O solo está permanentemente congelado com profundidades de 1.500 metros. Enterrar os mortos neste povoado ártico requer fogueiras que são mantidas por dias para descongelar o solo o suficiente para cavar uma sepultura. Muitas casas neste núcleo habitado ainda usam lâmpadas de querosene, pois a eletricidade pode ser interrompida durante as tempestades. A dieta local é altamente adaptada ao clima extremo. O principal alimento é a carne, especialmente de cavalo e rena, muitas vezes consumida congelada na forma de lascas finas de carne ou peixe cru, que são raspadas diretamente do bloco congelado. Vegetais são raros e precisam ser importados ou cultivados em estufas especiais. O clima traz desafios únicos para a vida cotidiana. Os óculos podem congelar, apenas pelo toque na pele do rosto. Canetas não funcionam ao ar livre. A zona de morte da bateria para smartphones modernos é geralmente em torno de -20 graus, o que significa que nesta localidade ártica, usar um telefone celular ao ar livre é praticamente impossível durante grande parte do ano. A fauna deste território gelado é extremamente adaptada. O glutão da região desenvolveu uma pelagem que não acumula gelo, uma adaptação crucial para um predador ativo durante o inverno. A raposa do Ártico possui patas densamente recobertas de pelos, não apenas para isolamento, mas também para distribuir seu peso ao caminhar sobre a neve, funcionando como raquetes de neve naturais. Este continente gelado, o quinto maior do mundo, é quase inteiramente coberto por uma camada de gelo, com espessura média de 1,6 km, e representa o ápice do frio extremo em nosso planeta. A estação Vostok, uma base de pesquisa russa no platô antártico, detém o recorde oficial da temperatura mais baixa já registrada naturalmente na Terra, -89,2 graus, medida em 21 de julho de 1983. Medições mais recentes por satélite identificaram pontos onde as temperaturas atingiram -98 graus, embora essas medições não sejam consideradas registros oficiais por não serem feitas por estações meteorológicas terrestres.
A temperatura média anual é de aproximadamente menos 57 graus. Durante o inverno, o continente dobra de tamanho quando o mar ao seu redor congela, criando a maior extensão de gelo do planeta. O ar é tão seco que seria classificado como deserto, e tecnicamente, seria o maior deserto da Terra, recebendo menos de 200 milímetros de precipitação anualmente. A vida humana neste ambiente extremo é limitada a aproximadamente 4.000 pesquisadores e equipe de apoio durante o verão, reduzindo para cerca de 1.000 pessoas durante o inverno. Nenhuma população permanente existe. Não há plantas nativas terrestres maiores que musgos e líquenes. Até mesmo as bactérias são raras em muitas áreas, devido à combinação de frio extremo, ressecamento e alta radiação UV. Apesar do ambiente hostil, a vida persiste neste mundo gelado. Os pinguins imperador são talvez os animais mais emblemáticos, com adaptações extraordinárias. Eles são os únicos animais que se reproduzem durante o inverno antártico, com os machos incubando os ovos equilibrados sobre seus pés, em temperaturas de menos 40 graus e ventos de até 200 km por hora. O Vale Seco de McMurdo é uma das áreas mais secas do planeta, onde não chove ou neva há milhões de anos. No vale existem múmias naturais de focas e pinguins, que morreram há milhares de anos, mas estão perfeitamente preservados devido ao ar frio e extremamente seco. E assim chegamos ao final desta incrível viagem pelos lugares mais frios do nosso planeta extraordinário. Obrigado por assistir e até a próxima, viajante!